Olá! Em 2000 foi lançada pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a maior iniciativa de cidadania corporativa do mundo, contando com o apoio de 8.000 empresas. Essa iniciativa teve algumas ações importantes, como estimular e erradicar qualquer forma de trabalho forçado ou compulsório, respeitar e assegurar os direitos humanos e eliminar discriminações no emprego. Isso já assegurou avanços significativos na nossa sociedade, mas muito ainda pode ser feito. Diante disso, queremos saber qual é a participação e a contribuição da mulher no mercado de trabalho, como as empresas podem incentivar a liderança feminina e de que maneira as relações de trabalho podem possibilitar o crescimento e aperfeiçoamento de todos os funcionários. Para falar sobre esse assunto, a Ação Nacional recebe em nossos estúdios a empresária Maria Elisa Moreira e a headhunter Caroline Cadorim. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal, é só acessar rs21.com.br. E eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês aí de casa. Se vocês têm uma sugestão de pauta para o Ação Nacional, se vocês querem dar alguma dica para a gente, acesse o nosso e-mail, envie um e-mail para a gente, está aqui na tela, que nós com certeza vamos ouvir cada um de vocês com muito carinho. Em primeiro lugar, bem-vinda, Maria Elisa. Obrigada. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Simone, pela oportunidade de falar de um assunto super importante como esse. Muito bem, a gente organizou a Ação Nacional de hoje com a participação de duas mulheres líderes, que são vocês duas, cada um na sua área. Queria primeiro, Maria Elisa, que você falasse um pouco como é que é o seu trabalho aí em torno dessa temática da liderança e como você se vê como mulher nessa área. Acho que a contribuição, uma das grandes contribuições que a gente vem dando é de fato na educação, né? Eu tenho uma empresa ligada à formação de executivos no Brasil inteiro e a especialidade nossa é na área de liderança. Então, para além do exercício da liderança na minha própria empresa, nós ajudamos outras empresas, outras instituições a formarem executivas, executivos, líderes, né? Pessoas que vão aí de fato comandar a organização, dar direção para as instituições. Então acho que a contribuição maior hoje que a gente vem de fato até como o nosso trabalho, né? A educação a serviço de fato da formação de lideranças. Headhunter é um termo que, embora a gente já tenha falado algumas vezes no Ação Nacional, é um tema novo para a gente. Eu queria que tu explicasse como é que você se vê nesse meio. Bom, acho que tem duas coisas bastante importantes. A primeira delas é a função que eu exerço como um caça-talentos, um headhunter. Então, nós ajudamos muito as organizações a encontrar os profissionais certos para aquelas posições. E nisso, a gente também tem um papel bastante participativo no sentido de colocar, inserir mais a mulher na disputa e na concorrência justa por uma vaga de trabalho onde ela esteja tão bem preparada ou capacitada como qualquer outra pessoa. E um outro papel bastante importante, eu vejo que a gente, enquanto mulher, que fica à frente de negócio, que está à frente de uma empresa, que tem responsabilidade, sofre a pressão do dia a dia pelos resultados, a gente serve muito como um exemplo, né? Então, é importante ressaltar isso. É possível a mulher exercer um papel extremamente importante no mercado de trabalho e, ainda assim, dar continuidade à vida profissional, à vida pessoal, à vida familiar e não deixar nenhuma das duas áreas de lado em função de outra. Muito bem, aproveitando essa fala de vocês duas, como é que vocês enxergam, como é que vocês percebem o papel da mulher no trabalho, na nossa sociedade hoje? Porque são muitas as responsabilidades. De repente, a mulher é solteira e vive a sua vida e tem o seu trabalho e está tudo certo. Mas ao constituir família e ter uma infraestrutura ao seu redor que ela precisa manter equilibrada, vem um grande desafio. Então eu queria que vocês falassem dessa mulher hoje que exerce um papel em diversos setores da sociedade e que precisa manter todos eles pelo menos equilibrados e que ela se sinta feliz nesse meio. Carol, como é que você vê isso? Hoje em dia, falar em economia, falar em cenário social, sem pensar no papel que a mulher exerce, é impossível, né? Então, a mulher, de muitos anos para cá, ela vem tendo muita força,
tanto na questão do poder aquisitivo, porque como ela começou a entrar no mercado de trabalho, ela também começa a fazer esse movimento econômico, e investe e coloca recursos financeiros dentro da economia. Às vezes mantém a casa. Muitas vezes mantém a casa, né? Muitas vezes porque ela tem o salário até maior do que o próprio marido, ou muitas vezes porque a gente vê cada vez mais comum mulheres solteiras conduzindo e gerenciando uma família toda, com filhos, com tudo aquilo que você precisa de estrutura na sua casa também. Então, hoje em dia, não só as empresas, mas a própria sociedade tem e dá um outro valor à participação que a mulher tem. E eu acredito realmente que nós somos muito possíveis de conseguir modificações e transformações que a sociedade ainda não realizou para que cada vez mais a gente tenha menos problemas com minorias, com desigualdade. O movimento que a mulher fez já é um bom exemplo disso tudo. Então a gente tem hoje, sem sombra de dúvida, uma responsabilidade muito grande enquanto mulher, né? Maria Elisa, você trabalha com educação, que é a formação de uma nova mentalidade também em torno disso, e você gerencia esses papéis na sua vida pessoal. Como é que você enxerga essa questão? É interessante, a Carol, acho que ela foi para uma linha aí muito bacana, né, de responsabilidade. Acho que a mulher hoje, cada vez mais, ela vem assumindo e talvez até expondo essas responsabilidades. Eu acho que nós já assumíamos, né? E na educação, eu acho que eu vejo aí dois grandes eixos, talvez, de reflexão. A mulher, como educadora, como provocadora de uma nova mentalidade, né? Ela vem, de fato, trazer uma nova contribuição. Acho que as mulheres hoje, nós, de uma certa maneira, eu brinco, nós incomodamos, né? Porque a gente dá conta de fazer, de fato, uma série de coisas, talvez simultâneas, talvez pela nossa natureza, né? Existem aí estudos antropológicos, né, sociológicos, dizendo um pouco dessa característica do feminino, né? Então, a mulher, ela consegue administrar uma série de atividades, talvez até simultaneamente, né? Sem nenhum aí demérito aos nossos amigos meninos, né? Os homens, mas obviamente nós temos aí talvez essa facilidade, essa capacidade. Então nós provocamos, né? Acho que no caráter de educação nós viemos de fato para chamar a atenção para aquilo que nós fazemos de bom e podemos contribuir dando essa provocação. E nós, como mulheres empreendedoras, empresárias, educadoras, né, nas nossas mais variadas profissões, nós estamos também aprendendo algumas coisas do mundo corporativo. Né? Então, assim, essa inserção no mundo do trabalho, ela faz com que a mulher hoje ela tenha que aprender, talvez, algumas habilidades, faz com que ela tenha que administrar o tempo dela de um jeito diferente, né? Faz com que ela olhe com mais cuidado para determinadas coisas e não para outras, ou priorizar algumas coisas. Então, eu acho que é como se fosse uma via de mão dupla, né? Então, assim, a mulher provocando uma reflexão, né? O que nós, de modo geral, né? Independente aí, sermos mulheres, também refletirmos isso, quer dizer, o quanto que nós provocamos e o quanto que nós, mulheres, precisamos compreender em que contexto nós estamos. Né? O mundo organizacional é diferente do mundo familiar. Então, exigem competências diferentes. Uma coisa é administrar a economia doméstica, né? Outra coisa é administrar, às vezes, o financeiro de uma empresa inteira. Então, assim, nós temos de fato que ter essa consciência desses dois papéis, não? Exatamente. E eu escuto com frequência alguns tipos de frase. Até no nosso trabalho no meio jornalístico, a gente entra em contato com muita gente e é interessante para ver a mentalidade das pessoas. Então, coisas do tipo, a mulher está se ausentando muito do ambiente familiar, a mulher quer ser como homem e acaba sendo machista e agindo como homem. E eu gostaria, nesse momento, que vocês diferenciassem, ajudassem nesse processo de diferenciação entre a luta pelos direitos e você querer se colocar acima do homem. O que está em jogo aqui? Vamos deixar claro para as pessoas entenderem? Carol, quer começar? Na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, porque existe uma tendência de quando a mulher ela começa a assumir mais responsabilidades, principalmente num ambiente corporativo, ela começa também a acreditar em algum momento que ela precisa ser menos feminina e mais masculina para poder passar a credibilidade, para poder ser vista como alguém capaz de assumir aquele objetivo, aquele desafio. Então, existe um exercício que nós mulheres precisamos fazer para justamente não perdermos a nossa
essa maneira feminina de tratar as coisas. Por um outro lado, Simone, é fato ainda, infelizmente, de que a mulher ela precisa se provar muito mais do que o homem para poder ser validada para uma nova função, numa nova empresa. Então, isso também é uma situação desfavorável para a mulher, né? E a gente não consegue evitá-la completamente. E por isso que eu acho muito importante que esse assunto, esse tipo de debate aconteça não só nas organizações, mas nas famílias, porque é engraçado, a gente fala, a mulher começou a se ausentar. Mas será que não existia uma ausência do homem na família, no lar, para poder medir? Exatamente. Então é o tipo de coisa que realmente precisa de muita consciência, muito debate, muita tranquilidade para se falar a respeito. E existe um exercício que precisa ser feito do lado da mulher, mas principalmente do lado do homem também. E de filhos, né, e demais membros. Exatamente. Maria Elisa, você vê assim também? É interessante esse nosso bate-papo aqui, tá interessante, né? A figura feminina, obviamente, que ela nutre, né, no imaginário das várias sociedades, a mulher ela é detentora de um poder dentro da família. Né? Nós sabemos disso, né? E ela que, obviamente, dá o tom para algumas necessidades, ela dá o tom para algumas soluções, né? E a nossa sociedade brasileira, ela é muito matriarcal, né? A mulher é que toma, talvez ali nos bastidores, as grandes decisões, né? Em algumas sociedades isso fica mais claro, em algumas sociedades isso acaba ficando um pouco mais camuflado. Mas é interessante isso, né? A figura feminina, por muito tempo, foi tida como a do lar, né? Tanto é que às vezes em carteiras de trabalho, né, para requerer, acho que benefícios, né? Então assim, qual a profissão? Do lar, né? Eu acho bonito isso, né? Do lar. Mas o mundo mudou, né? Então assim, nós mulheres não conseguimos mais hoje fazermos as mesmas coisas que nós fazíamos há 30 ou 40 anos atrás, que as nossas mães fizeram, que as nossas avós fizeram. O mundo hoje é composto de uma série de variáveis que fazem com que nós estejamos no mercado de trabalho de uma maneira muito diferente. Nós assumimos as nossas vidas, nós assumimos as nossas questões financeiras, nós assumimos a própria formação. É óbvio que ainda tem um déficit muito grande entre a formação de um homem e a formação de uma mulher. A gente percebe isso em sala, você na área de seleção e eu na área de educação corporativa mesmo. Mas é interessante isso. A mulher, ela está saindo de casa e ela está saindo diferente. Ela está indo para o mercado e ela está se posicionando de uma maneira diferente. E esse apoio em casa, ela precisa, obviamente, saber delegar, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente pode até aprofundar sobre isso, mas ela precisa, de fato, administrar de um jeito que ela consiga se realizar profissionalmente e dar conta também das coisas que são do aconchego, E, querendo ou não, é a mulher que consegue também fazer isso de uma maneira muito eficiente também, não é mesmo? Nós vamos continuar falando sobre essa função do delegar e a liderança feminina no próximo bloco. Até mais.